Fala pessoal, tudo bem? Bom, então continuando aqui o nosso curso de Geometria Analítica Plana, a gente vai dar início agora a um novo capítulo. Bom, então no nosso capítulo anterior, a gente trabalhou todos os conceitos aí envolvendo a circunferência, né, sob o olhar da Geometria Analítica Plana. A gente já tratou também em capítulo anterior a esse, né, os conceitos aí envolvendo reta, certo? Então esse capítulo de agora a gente vai utilizar muitas coisas do que a gente viu nesses dois capítulos, uma vez que a gente vai estudar agora as posições relativas de retas e circunferências. Esse capítulo de agora, ele é dividido em duas partes. A primeira parte a gente vai tratar exclusivamente das posições relativas entre uma reta, uma ou mais retas, e uma circunferência. Na segunda parte desse capítulo, que a gente vai tratar das posições relativas entre duas ou mais circunferências, tá? Então, se você não assistiu as aulas desses capítulos anteriores, talvez algumas coisas você venha ficar um pouco perdido. Então, eu sugiro, caso você nunca tenha tido contato com esses conteúdos, sugiro que você assista pelo menos as aulas iniciais aí envolvendo esses dois capítulos, tá? Porque senão muita coisa vai ficar passando aí sem você talvez sem você entender muito bem, tá bom? Bom, então vamos lá. Então vamos começar falando das posições relativas entre uma reta e uma circunferência. Então, dado uma reta e uma circunferência no mesmo plano, as três posições possíveis da reta em relação à circunferência são: a reta ela pode ser secante, tangente ou exterior à circunferência. Então, quando é que a reta ela é secante à circunferência? A reta ela é secante à circunferência quando ela corta a circunferência em dois pontos, ou quando ela intersecta a circunferência em dois pontos, tá? Quando é que a reta ela é tangente à circunferência? A reta ela é tangente à circunferência quando ela toca a circunferência em apenas um ponto, tá? Ou quando ela intersecta a circunferência em apenas um ponto. E quando é que a reta ela é exterior à circunferência? A reta ela é exterior à circunferência quando ela não toca a circunferência em ponto nenhum, ou quando a interseção entre a reta e a circunferência for o conjunto vazio. Tá legal? Beleza? Bom, essas definições elas apresentam algumas consequências. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma circunferência C, centrada em C e de raio R, e tenho aqui essa reta S secante a ela. Bom, se eu olho para a distância do centro da circunferência para a reta, então se eu olho para essa distância aqui, é fato que essa distância vai ser menor que o raio, porque a gente formou ali um triângulo retângulo, onde o raio é a hipotenusa, e como o raio é o maior lado do triângulo retângulo, então certamente essa distância que é um cateto vai ser menor que esse raio. Então, se a gente tem que se S é secante a C, então isso nos dá, e vale a volta também, que a distância do centro até S é menor do que o raio. Tá? Então, primeira coisa que a gente tem aqui é isso. Bom, lembrando sempre que quando a reta é tangente à circunferência e eu ligo o centro ao ponto de tangência, eu tenho um raio que é perpendicular à reta tangente, ou seja, a distância do centro à reta tangente é a própria distância, né? É o próprio raio. Então aqui, ó. Então se T é tangente a C, então, e vale a volta também, a distância de C a TT é igual ao raio. Tá legal? Beleza? Bom, se a reta é exterior à circunferência e eu olho para a distância do centro até essa reta,
Então, se eu olho para essa distância aqui, é fato que essa distância ela é maior que o raio. Então, a gente tem que, se a reta é exterior à circunferência C, isso nos dá então que a distância do centro até a reta é maior do que o raio. Tá? Então, basicamente, né, as propriedades elas envolvem a distância do centro da circunferência à reta. Então, se é menor, é porque a reta é secante. Se é igual, é porque a reta é tangente. E se é maior, é porque a reta é exterior. E aí, de novo, né, lembrando, a gente já aprendeu a calcular a distância de um ponto até uma reta, conhecendo a equação geral da reta e conhecendo as coordenadas do ponto. Por isso que eu enfatizei no início dessa aula, que caso você não tenha assistido essas aulas ainda, ou caso você nunca tenha tido contato com esse conteúdo, seria bom você dar uma olhada nessas aulas antes, tá? Antes da gente continuar, porque talvez você fique um pouco perdido. Mas, basicamente, é isso que a gente vai utilizar aí na nossa sequência de exercícios, agora que serão uma quantidade considerável, tem muito exercício que envolve esse conceito, né? A parte teórica é bem simples, bem curta, se for desconsiderar todo o resto. Então, vamos dar sequência a essa agora, as resoluções de exercícios envolvendo esse conceito, beleza? Então, vamos lá. Bom, então nosso primeiro problema é para a gente aplicar de maneira direta aquilo que a gente acabou de ver, tá? Esse conceito que a gente acabou de ver. Então, a gente tem o seguinte, ó, a gente quer verificar a posição relativa entre a reta R e a circunferência C. Então, para cada item eu vou dar a equação de uma circunferência e a equação de uma reta e a gente vai verificar para cada um dos casos, tá? Então, nesse item A, a gente tem a equação da circunferência sendo x ao quadrado mais y ao quadrado menos 10x menos 4y mais 3 igual a zero. E a equação da reta R igual a 8x menos 6y menos 3 igual a zero. Tranquilo? Bom, então, para a gente verificar a posição relativa, a gente tem que calcular a distância do centro da circunferência até essa reta R. Para isso, a gente precisa do quê? A gente precisa achar as coordenadas do centro da circunferência, certo? E no final, a gente precisa verificar se essa distância ela é menor, igual ou maior do que o raio, uma vez que a nossa classificação está girando em torno disso. Então, a gente precisa achar também a medida do raio dessa circunferência, certo? Então, nossa solução é dividida em duas etapas. A primeira etapa é achar o centro e o raio. Então, vamos lá. Então, eu tenho que, lembrando, né, o x do centro, no caso aqui vai ser menos 10 sobre 2. Então, o x do centro ficou igual a 5. O y do centro vai ser menos 4 sobre 2. Então, o y do centro é igual a 2. Então, isso aqui nos dá que o centro da circunferência tem coordenadas 5, 2. Agora vamos achar a medida do raio. Então aqui, ó, o raio é a raiz de menos 10 ao quadrado mais menos 4 ao quadrado menos 4 vezes 13 tudo isso sobre 2. Bom, então a gente tem aqui 100 mais 16, 116. 116 menos 52, 64. Raiz de 64, 8. 8 dividido por 2, 4. Então está aqui a medida do raio. Tá? Então a primeira etapa do nosso problema está feita. Achamos o centro e achamos
o raio dessa circunferência. A nossa segunda etapa agora vai ser o quê? Vai ser calcular a distância desse centro que a gente encontrou até essa reta aqui, tá? Então vamos lá. Então aqui, ó. A distância de C até R vai ser o módulo. Então pega as coordenadas de C e substitui na equação da reta. Então vai ficar 8 vezes 5 menos 6 vezes 2 menos 3 e módulo sobre a raiz de 8 ao quadrado mais menos 6 ao quadrado. Muito bem. Então, isso aqui ficou o módulo de 40 menos 15 dá 25, né? Sobre o quê? Sobre 10, né? Porque isso aqui é 64 mais 36, 100. Então, sobre 10. Então, simplificando, né? Isso aqui vai dar 25 sobre 10. Então, isso aqui é 5 sobre 2. Certo? Que é menor que 8 sobre 2, né? Que é igual a 4. Então, o que a gente tem? Então, como a distância do centro até essa reta R é menor que o raio, então isso implica que a reta R ela é secante a C. Tá legal? Beleza? Bom, então com isso a gente resolve o primeiro item. Eu vou resolver os outros dois itens na aula seguinte, tá? Então eu te dou sequência à solução desse problema. Na aula seguinte eu aproveito e dou uma revisada nos conceitos, é bom para a gente fixando e a gente dá sequência aí à resolução dos exercícios nas aulas futuras. Tá legal? Beleza? Então, até lá.